Bom dia a todos. Dentro do compromisso da Asastel de manter os nossos associados informados e esclarecidos, nós estamos aqui para falar sobre tabela regressiva. É um assunto que tem tomado conta ultimamente e trazido preocupação aos nossos associados, porque houve uma mudança. No princípio, a Telos abriu a possibilidade de migração de aposentados da tabela progressiva para regressiva, e agora ela teve a posição de suspender, com base na nova interpretação da situação. Houve aí um projeto de lei da ABRAP, e esse projeto de lei, no nosso entendimento, em vez de procurar acalmar ou pacificar a situação, ele veio trazer mais confusão. E se ele for aprovado, tudo bem, vai criar um problema, mas vai esclarecer e pacificar a situação. Se ele não for aprovado, vai continuar a dúvida até que haja uma manifestação da Receita Federal, que não houve até o momento. Então, nós estamos aqui, vamos trazer as informações que nós temos da Telos, tá? Nós conversamos com a Telos, existem algumas situações que precisarão ser resolvidas, que é preocupante, pode trazer ou não prejuízo para quem migrou e até para a própria Telos, mas a Telos está empenhada em resolver a situação ou aliviando toda a situação, ou pelo menos chamuscar o mínimo possível a fundação e os participantes. Então, nós estamos aqui. Eu me lembro quando a Telos abriu a possibilidade de migração, nós fizemos uma live. E naquela live nós expusemos os fatos, e eu me lembro que eu disse que naquele momento não existia segurança jurídica para a migração. Eu tenho que ressaltar isso, porque nós, como representantes dos participantes da Telos, nós temos o dever de nos assegurar da situação. E eu fiz questão de passar, e muita gente migrou, e hoje existe uma situação que precisa ser resolvida. Então, nós estamos aqui para trazer os esclarecimentos e dar as informações como está a situação. E eu espero que a participação de todos, as dúvidas sejam esclarecidas, e nós estaremos aqui para responder dentro do possível, e nós vamos, junto com os participantes, com aqueles que migraram, resolver sem prejuízo para a Telos e para o participante. Então, eu vou passar a palavra para o Carlos Augusto, que vai detalhar a situação e complementar as informações. Bom, bom dia a todas e todos aí que estão assistindo, o pessoal que está no auditório. Como o Valdir falou, a ideia nossa dessa conversa hoje aqui é debater um pouco e explicar qual é a situação atual dessa discussão sobre a adoção do regime regressivo para os assistidos, né, particularmente para aqueles que se inscreveram na Telos antes de 2005, porque isso foi uma lei que foi promulgada na época, em 2004, sobre essa questão, instituindo o regime regressivo. Depois houve uma lei ano passado que alterou essa lei original, e daí houve uma série de interpretações sobre essa lei de 2024, e o que a gente quer colocar a situação atual, já informando de antemão que nem todas as questões, particularmente em relação a Telos, estão resolvidas. Eu vou explicar depois no final o que está em aberto ainda. Mas também é importante que o pessoal entenda qual é a discussão e por que está em questão aqui, o que a lei vai fazer. Então, pode ser que, não sei se talvez a maioria não tenha também informações mais detalhadas da lei,
Então, eu vou fazer primeiro uma apresentação de que foi essa lei, como que ela definiu o regime regressivo, depois que alteração foi a lei de 2024 e qual foi a questão que ficou em dúvida e gerou toda essa situação de autoriza, depois retira a possibilidade do regime regressivo para quem já estava aposentado, quem já era assistido, particularmente para quem se inscreveu na tela antes de 2005. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui explicando a lei original. A primeira lei que estabeleceu o regime regressivo foi essa lei 11.053 de 2004, e ela passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2005. O que ela dizia? Ela estabelecia, na verdade, o regime regressivo que não havia antes. Tá? Então, você vê no artigo 1º aí, ela diz que os participantes que ingressarem nos fundos de pensão a partir de 1º de janeiro, em planos de contribuição definida e contribuição variável, tá, podem optar por um regime de tributação do seu benefício, que é o regime regressivo, que estava instituído, então, a partir dessa lei. E ele, como vocês veem aí nesse artigo 1º, nos incisos de 1 a 6, ele começa com uma alíquota de 35%, que é superior à tabela progressiva normal do imposto de renda, mas ela, isso só nos primeiros 2 anos, mas ao longo do tempo de acumulação dos recursos no plano, e quando ela vai reduzindo o percentual, quando chega 10 anos, ela passa a um imposto de renda de 10% sobre o total. Então, bem inferior ao que você paga na tabela progressiva. Isso aí, então, o artigo 1º diz que é para quem ingressar a partir daquela data. Então, se o cara não era da Telos, entrou a partir de janeiro de 2005, ele podia optar. E essa lei estabelecia também que ia ser formalizada a opção, e dizia inicialmente que essa opção tinha que ser feita na hora que o cara entrava. O cara entrou, é um cara novo, 25 anos, começou a trabalhar lá, e ele disse que resolveu entrar na fundo de pensão, mas ele já tinha que escolher, mas, cara, você vai querer o regressivo ou o progressivo? Nem sabia quando ia aposentar, nem sabia o que era o regressivo progressivo, porque a maioria das pessoas nem sabia direito o que era isso, mas tinha que optar na hora. Escolheu, entrou, você opta, é regressivo, progressivo, e aí não tinha mais, e você ficava toda a vida, quando você fosse receber benefício daqui não sei quantos anos, você já estava definido qual era o regime. Bom, a primeira, ainda no ano que foi emitida essa lei, foi em final de 2004, né, ainda durante o ano 2005, houve uma outra lei que alterou esse prazo, né, e em vez do cara optar no dia que ele entrava, ele podia ter 2 meses para pensar e resolver o que ele ia fazer, né? Mas mesmo assim, o cara tinha que fazer daí a 2 meses, que é um pouco mais para pensar, mas também praticamente sem condições de avaliar exatamente o que ele queria. Bom, isso era para quem entrasse no plano a partir de 2005. Para quem já estava no plano, né, havia um artigo 2º dessa lei que dizia que é facultado aos participantes, está marcado em amarelo aí no slide, né? É facultado aos participantes que ingressarem até 1º de janeiro de 2005, quer dizer, quem já estava na Telos nessa época, em qualquer fundo de pensão, também em planos de contribuição definida e contribuição variável, só para lembrar aí, o pessoal do PBD não se aplica essa lei, tá? O pessoal do PBD está fora. Então, isso é só para quem é PCV. Então, a própria lei dizia no artigo 2º que quem já estava, não era quem ia entrar a partir de 2005, podia também fazer essa opção. E dava um prazo, que era o parágrafo 2º ali, até o dia 1º de julho de 2005. Quer dizer, o cara tinha 6 meses para pensar se ele queria ou não queria. Ele estava trabalhando normal, aí podia já estar na beira de aposentar, podia ser novo, podia ser qualquer coisa, mas ele ia dar um tempo para o cara escolher se ele queria ou não. Depois, ainda em 2005, essa lei também foi alterada, houve uma outra lei que alterou esse prazo para o final do ano. Então, quem já estava trabalhando, já era da Telos até 2005 e
quisesse fazer opção pelo regime regressivo, pôde fazê-lo durante o mês todo o ano de 2005. Mas depois de 2005, já tinha feito a opção e tal. É importante ressaltar o seguinte: a pessoa fazia a opção pelo regressivo. Se ela não falasse nada, ela continuava no progressivo. Mas ela também não caracterizava que ela tivesse feito opção nenhuma. Ela não se manifestou. Ela é regressivo, continuou lá. Como ela se manifestou, ela ficou, mas ela não fez, é considerado que ela não fez opção pelo regressivo. Fazer uma correção, eu disse aí na introdução que era um decreto-lei, mas não é um projeto de lei, tá? Então, onde se ouviu o decreto é projeto de lei. Vamos chegar lá. Bom, aí só um detalhe também que é importante para o pessoal entender, aquele prazo lá que eu falei, 2 anos e tal, né, que voltou lá, aquele prazo aí que está lá nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, foi estabelecido na lei, aí tem esse parágrafo 3º, que está marcado em amarelo aí na terceira parte, que quando começa a contar esse prazo, né? Porque tem que ter uma data de início de contagem do prazo, que ele estabeleceu 2 anos, até 10 anos, mas contando de quando? Contando a 1º de janeiro de 2005. Então, por exemplo, se a pessoa tivesse lá, trabalhando na Embratel lá, e tinha 20 anos pagava telos, ele quisesse entrar no regressivo, ele começava com 35% no 1º de janeiro, porque o prazo começava em 2005. Então, muita gente não entrou, porque, se eu, sei lá, for demitido ou for aposentado daqui a 1 ano, eu vou entrar lá líquida de 35, em vez de entrar na regressiva. Bom, então cada um fez sua opção ou não fez, né? Mas só é importante dizer que essa contagem do plano começava dia 1º de janeiro de 2005. Bom, aí se passou o tempo, em 2024, já 20 anos depois, houve a Lei 14.803, que foi promulgada dia 10 de janeiro de 2024, foi um projeto do senador Paulo Paim, do PT, que fez essa modificação na lei anterior, que é a 11.053. Aí eu botei aí o que essa Lei 14.803 alterou. Então, primeira coisa, o artigo 1º, que estava lá, que os participantes que ingressaram a partir de 1º de janeiro, podiam fazer o regime progressivo, ela não mexeu nada, deixou as alíquotas lá. Mas aquele artigo 6º, que está marcado em rosa aí, que dizia as opções que pode ser exercida no momento de ingresso do plano, depois alterou para 2 meses depois que o cara entrou, não sei o quê, ele retirou isso, revogou esse artigo, e estabeleceu o seguinte: a opção pelo regressivo pode ser para quem entrou a partir de 2005 e não tinha feito opção até então, porque quem fez a opção nesse tempo já fez e retratado, não tinha jeito. Mas o cara entrou e até passou lá, tem 20 anos que essa lei está valendo, ou o cara entrou antes ou entrou depois, mas entrou depois de 2005, a partir de... Lembrando que esse artigo 1º é para quem entrou a partir de 2005. O segundo é quem entrou antes de 2005. Então, nós estamos falando quem entrou a partir de 2005. Ela retirou esse negócio da opção que o cara tinha que escolher lá, e estabeleceu o seguinte, que o cara pode escolher o regressivo em qualquer momento até a hora dele aposentar. Então, se ele não tinha feito a opção e também não tinha aposentado, ele pode fazer a opção. E mesmo que ele tivesse aposentado, ele pode mudar a opção dele, porque ele não fez, vamos dizer assim, aquele entendimento que eu falei, ele não fez a opção, ele pode fazer. Então, essa lei aí passou a estabelecer o artigo 6º, que botando assim, que é o que está marcado depois dessa parte rosa, é a redação do artigo, está lá. A opção que trata o caput desse artigo, que é para quem entrou a partir de 1º de janeiro, pode ser exercida até o momento da obtenção do benefício ou da requisição do primeiro resgate. E será irretratável lá no final, referente ao valor, blá, 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 blá. Então, o que ele diz? Se você não fez a opção até agora, e você estava aposentado, ou não tinha feito, não tinha resgatado nada, não tinha entrado em benefício ainda, na hora que você entrar em benefício, você pode fazer. Aí você vê se você quer o regressivo ou não. Porque já tinham passado 20 anos, o que acontece? Para a Telos, por exemplo,
todo mundo do PCD já está naquela faixa dos 10%. Qualquer um hoje que for entrar naquele negócio já está na faixa dos 10%. Isso para o pessoal, não, desculpa, isso para o pessoal que entrou antes de 2005. Esse aqui depende, porque se o cara entrou, sei lá, em 2020 na Claro ou na Telos, óbvio que ele está contando o prazo ainda, mas aí o pessoal que já está mais antigo, já estava lá em 2005, já está nessa faixa dos 10%. E, inclusive, acrescentou um outro parágrafo, que é o 8º, que está marcado em amarelo aí, também dizendo o seguinte: caso o participante não tenha exercido a opção pelo novo regime tributário, poderão os assistidos, os beneficiários ou seus representantes legais fazê-lo, desde que atendidos os requisitos necessários para a obtenção do benefício. Quer dizer, pode ser que o cara não tenha feito, mas o cara já tinha aposentado, então ele pode fazer, não precisava ser ativo. Pode ser que o cara não tenha feito, mas já está, ele faleceu e está com a pensionista pode fazer. Então, ela permitia que quem entrou e não tivesse feito opção pudesse fazer, e quem também, por acaso, já tivesse um benefício, também podia fazer, se não tivesse feito opção lá. Mas e o pessoal, que isso é para quem entrou a partir de 1º de janeiro, e o povo antes de 2005, que é o artigo 2º. Aí vamos lá ver o que a lei diz, essa nova lei. O artigo 2º, que dizia: é facultado aos participantes que ingressarem até 1º de janeiro em planos de benefícios de previdência, na modalidade de contribuição definido contribuição, a opção pelo regime de tributação, continuou. A lei não revogou este parágrafo. Quer dizer, então, se ela não revogou esse parágrafo, ela está permitindo, continuou sendo permitido que quem entrou na tela antes de 2005 também pudesse fazer essa opção. Só que a lei anterior, ela estabelecia um prazo para isso, certo? Você lembra o parágrafo 2º dizia, a opção tem que fazer até 1º era julho, depois passou para dezembro, lá. E essa lei, ela revogou este artigo 2º. Então, o que ficou? Qual foi a situação que foi criada aí? Ela manteve, teoricamente está escrito na lei, porque ela não revogou esse parágrafo que diz que o cara pode fazer a opção. Na lei anterior, ela tinha um prazo, ela revogou esse prazo e também não disse como ficava. Tá bom. E aí, mas quando que o cara pode fazer? O cara tinha um prazo antes para fazer isso, o pessoal lá de antes de 2005. E agora, tem algum prazo? Não tem prazo? A lei não diz nada. E foi aí que criou esse problema. Como a lei não diz nada, e ela revogou aquele parágrafo 2º lá, ficou a dúvida, porque não está textualmente escrito que o pessoal, apesar de estar escrito que tem direito, mas se ele podia fazer de novo, podia fazer agora, só o pessoal que tinha feito naquela época, ficou essa dúvida, porque a lei não é explícita, clara sobre isso. Aí gerou uma dúvida no sistema de fundos de pensão, dizer, mas pode, quem já está aposentado e entrou antes de 2005, está lá no artigo 2º, mas revogou o prazo, e aí como é que fica? Pode, não pode? Como é que vai fazer e tal? Isso que gerou a dúvida que persiste, de certa maneira, até hoje, aí depois vem o negócio do projeto de lei, porque não estava textualmente escrito, literalmente escrito, que podia fazer opção mesmo para quem já estava aposentado e tinha se inscrito antes de 2005. O que os fundos de pensão interpretaram? Se tentou, eu vou mostrar depois, uma consulta, foi feita uma consulta à Receita Federal sobre isso. Não sei se foi feito, não feito formalmente por uma fundação, a ABRAP, não sei quem fez, alguém fez uma consulta e a Receita Federal respondeu. Só que a Receita Federal também não respondeu de forma clara. Então, vou mostrar para vocês aqui qual foi a consulta da Receita Federal. Olha aí, isso foi feito já agora, dia 28 de março de 2025, está lá. Uma consulta que foi feita à Receita, o assunto é regime regressivo, babá. O que a Receita fala? Caso os participantes não tenham exercido opção pelo regime regressivo de que trata o caput do artigo 1º, o primeiro é para quem vai de 2025 para frente, né?
da lei tal, os assistidos, pode fazer individualmente, desde que atendido, babá. E a opção pelo regime também não se aplica aos assistidos, que recebem o benefício também de renda mensal vitalícia. Só que aí ela só se referiu, de novo, como a lei, ao artigo 1º. Ela também não respondeu, tá bom, Receita, mas tinha uma dúvida sobre o artigo 2º, que era o pessoal que entrou antes de 2005. Esse pessoal que já aposentou depois e não fez a opção, também pode fazer? Essa solução da Receita não esclarece isso também. A Receita, a interpretação, né? A Receita deixou claro que o que estava na lei era valia, óbvio, mas o que não estava claro na lei, ela também não disse. A Receita podia dizer, não, a nossa interpretação é que aplica para todo mundo, inclusive quem estava antes de 2005 e quem estava depois. Mas ela também não falou nada. O que significa o quê? Como ela não falou nada, você pode interpretar de duas maneiras. Ela não falou nada porque ela está deixando que como ela não está proibindo, ela está permitindo. Ou ela pode daqui a pouco vir dizer, não, eu não disse nada, mas agora eu vou dizer, não pode mudar. Só podia lá quem passou de 2005. Então, essa situação de dúvida foi que gerou todo esse tumulto em relação à possibilidade dos assistidos fazerem ou não a opção pelo regressivo. Bom, o que a Telos fez nesse meio tempo? Né? Vou botar aqui, botei uma cronologia aqui. Né? Foi promulgada a lei, quando foi promulgada a lei em 2024, né, se começou a discutir, como eu falei, com os fundos de pensão e a própria Telos também, bom, como é que a gente vai tratar isso? Para quem se inscreveu a partir de janeiro de 2005, não há dúvida, certo? O problema é para quem se inscreveu até 2025, que o artigo 2º dizia que podia, dava um prazo, sumiu o prazo, e ela não disse o novo prazo, não disse pode, se não pode, ficou essa dúvida. O que vai fazer? A interpretação dos fundos de pensão, da maioria deles, da própria ABRAP e tal, era de que, como o artigo 2º não foi revogado, e ele dizia que o cara que estava antes podia, embora tivesse revogado a parte do prazo, o cara tinha direito a fazer. Aí, a maioria dos fundos de pensão interpretou assim, a própria Telos interpretou assim, os advogados que a Telos consultou também interpretaram assim, então a Telos resolveu permitir que quem tivesse inscrição até 2005, é o pessoal do parágrafo 2º, e que não tivesse feito opção, pudesse fazer a opção pelo regime regressivo, e a partir da opção ele ia ser calculado o seu imposto de renda com os 10% e não mais com a tabela regressiva. Isso foi aberto a partir do dia 6 de dezembro de 2024, que a Telos emitiu um comunicado a todos os participantes do PCV informando isso. Tem a lei 11.803, tem lá uma interpretação, isso aqui, mas a avaliação é que pode fazer, os fundos estão pensando, os advogados consultando, mas pode fazer, então ela fez essa abertura. Mas, como eu falei, como continuou a dúvida, aí veio essa solução da Receita, que foi em março de 2025. A Receita já não falou nada muito claro para o pessoal do artigo 2º, que entrou até 2005. E aí, em junho, agora, mês passado, o que acontece? É apresentado na Câmara de Deputados um projeto de lei, esse 2.752 de 2025, que foi patrocinado pela ABRAP. Patrocinado pela ABRAP significa o seguinte: não foi o deputado lá que tirou da cabeça dele que resolveu. A própria ABRAP procurou os deputados, não sei o quê, procurou o pessoal da Câmara para propor um projeto de lei que diz exatamente o quê? Vamos lá no projeto de lei. Olha ali embaixo, na parte inferior desse slide aí. Projeto de lei apresentado em 965. O artigo 2º, que é aquele que diz o pessoal que se inscreveu até 2005, o caput ele não altera o artigo, mas ele acrescenta aquele sexto que foi cancelado, que dava o prazo, blá, blá, ele diz:
caso os participantes referidos no caput, que são os que se inscreveram até 2005, não tenham exercido a opção pelo regime tributário que trata do artigo 1º, poderão os assistidos, beneficiários e seus representantes legais exercê-la, desde que atendidos os requisitos necessários para a obtenção do benefício. Então, o que esse projeto de lei diz? Diz claramente assim, quem está no artigo 2º, que se inscreveu até 2005, pode fazer, sim, a inscrição e pode fazer a opção pelo regime regressivo, como está no caput do artigo, mas pelo artigo ser retirado e não deu prazo, ficou aquela dúvida, então ele está dizendo, não, vamos escrever aqui que pode. Está textualmente dizendo que pode. Só que aí surgiu a seguinte questão. Se o cara precisa fazer uma lei para dizer que pode, é porque ele está interpretando que não pode. Ou mesmo tem dúvida. Porque para que o cara vai fazer um projeto de lei se ele tem certeza que o que está na lei é suficiente para ele fazer, para permitir a opção pelo regressivo para quem entrou até 2005? Se houvesse essa certeza absoluta, estava límpida, claro, ele não faria um projeto de lei desse. Se ele está fazendo esse projeto de lei, e eu estou dizendo, não é iniciativa particular do deputado, foi um projeto que a ABRAP patrocinou, é que a própria ABRAP, os próprios fundos de pensão, ou pelo menos a maioria deles, está interpretando que tem uma margem de incerteza e precisa acabar, precisa ser resolvida para criar segurança jurídica. E a forma de fazer isso foi dizer textualmente o que a lei, na verdade, essa lei do mercado, devia ter feito. Essa lei, na verdade, ela foi incompleta, porque ela, para isso que o projeto de lei já devia estar na lei, porque aí não deixava dúvida. Mas bom, entendido essa história, aí esse projeto de lei criou uma situação nova, porque ela deixou explícita que tem uma dúvida no sistema sobre o que fazer com o regime regressivo para quem entrou até janeiro de 2005. E aí que complicou a situação, por quê? Estava a maior parte das fundações interpretando que podia. Mas agora tem uma coisa que a própria ABRAP está patrocinando e está tramitando a lei, dizendo assim, ó, não está seguro que pode, porque se não precisasse, por que você bota esse projeto de lei lá? E se vocês procurarem ver na justificativa apresentada por esse projeto de lei, diz exatamente isso, porque, na verdade, tem razão no seguinte, precisa haver uma igualdade de tratamento. Se todo mundo que entrou, né, a partir de 2005, pela primeira lei lá, podia fazer, e ela também dava o direito de quem já estava antes fazer por um prazo, se você agora está reafirmando que, inclusive, o cara não precisa fazer na hora, pode fazer quando ele benefício, mas esse benefício que está sendo dado, esse também tem que ser dado para todo mundo, não tem motivo, tem uma explicação razoável de por que um pode, por que o outro não pode. Se é permitido o regime civil, todo mundo deve poder. É uma questão de igualdade de tratamento. Está correto. Mas o fato de ter o projeto de lei apresentado materializa uma dúvida, expressa uma dúvida que é o sistema, ou há uma dúvida, há uma insegurança jurídica de que esse negócio não está garantido 100%. E aí a própria Receita pode chegar e dizer assim, ó, eu estou dizendo assim, a Receita pode chegar. Eu vou dizer, a Receita Federal já disse isso? Não. Alguém perguntou isso à Receita Federal? Não. Mas a Receita Federal pode chegar e dizer assim, olha só, você está lá fazendo um regime regressivo para quem entrou antes de 2005, já estava aposentado, mas tem um projeto de lei lá que diz que agora que ele quer permitir, então esse troço não tem segurança, você está fazendo errado. Você não devia ter permitido isso. É possível fazer isso? É certo que as Receitas vão fazer isso? Não tem, ninguém sabe que a Receita Federal vai fazer. Mas isso criou uma situação de insegurança maior, né, porque já havia um certo risco anteriormente, que levou, e foi isso que levou a Telos a rediscutir essa questão. Por quê? A avaliação que a Telos faz é de que, dada a insegurança, que a situação que foi criada com esse projeto de lei, que deixa na dúvida se pode ou não pode, se a Telos continuar permitindo essa opção para quem entrou até 2025, pode acontecer no futuro que não só o participante seja
exigido dele que ele devolva o dinheiro que não descontou, que descontou errado, devia ter descontado mais, descontou menos, como a própria Telos pode ser multada, pode ser penalizada pelo fato dela ter adotado um critério equivocado, segundo a Receita Federal. A Receita Federal, você errou, porque você não declarou, você não recolheu o direito, ou você fez o que, você não fez ajuste. E aí, a Telos é passível de multa se ela recolher errado. Dependendo, aí tem várias situações, tá? Ela pode, se ela retificar num tempo, ela pode pagar uma multa menor, se ela mesmo informar, se ela tomar a iniciativa de informar, se a Receita vier autuar, ela paga uma multa muito maior. Isso aí tem várias situações possíveis, mas há um risco da Receita Federal não só exigir que o pessoal devolva o dinheiro que foi descontado a menos do imposto de renda na fonte, como também ela penalize a Telos com uma multa pelo recolhimento equivocado, o que significa que a Telos também haveria recursos da Telos dos participantes que teriam que sair para cobrir essa multa, vamos dizer assim, prejudicaria o conjunto dos participantes. Então, em função dessa possibilidade, a diretoria da Telos propôs que fosse suspensa esse desconto, que esse regime regressivo, mesmo para quem já optou, fosse suspenso, o cálculo assim, e daqui para frente não vai praticar mais o regime regressivo, mesmo para as pessoas que desde dezembro de 2024, como eu falei, do dia 6 de dezembro, fizeram a sua opção perante a Telos. Mesmo lembrando que, quando a pessoa fez a sua opção, ela assinou um termo de compromisso no qual ela se responsabilizava pelo alguma mudança futura, mas hein? Não, não. Então, o que aconteceu foi isso. Então, aí o que está definido, o que não está definido. Então, na reunião do conselho que foi definido, a única coisa que foi definida mesmo pelo conselho foi o seguinte: vai suspender a aplicação do regressivo mesmo para quem já fez opção. Por quê? Porque há o risco para o participante, o entendimento é que há o risco para o participante, e há bom, o risco o participante podia assumir, falando, não, pode contar que depois, se eu quiser, a Receita vier me ferrar, eu acerto. Só que não é só isso, existe um risco para a Telos também dela sofrer uma penalidade. E esse motivo da Telos sofrer uma penalidade é que também reforçou, e a gente concordou em princípio com isso, até resolver melhor a situação, para evitar que a Telos seja multada, penalizada de alguma forma, e com isso prejudicar o conjunto dos participantes. Então, por enquanto, a única decisão que foi tomada pelo Conselho, ratificada pelo Conselho da Telos, é suspender o desconto do imposto de renda na fonte pelo critério regressivo, mesmo para quem já fez opção. São um pouco mais de 100 pessoas que estão nessa situação. Tá? Então, isso vai, já está sendo feito. Já foi feito um comunicado, né, dia 11 de julho, né, foi feito um comunicado da Telos aos participantes do PCV que já tinham, bom, todos, né, que com inscrição anterior a 2025, e também aqui não tinha feito, que podia fazer em tese, informando que é sobre essa decisão. Bom, e depois? Bom, e o pessoal que já foi descontado esses meses aqui, bom, desde dezembro, ou desde janeiro até junho, foi descontado com regressivo, e agora, eles vão fazer o quê? Vão retificar na declaração anual, a Telos vai cobrar, vai descontar eles agora o imposto, e aí vai compensar depois. O que a Telos vai fazer? Como é que ela vai botar imposto de renda? Não, sobre essas questões, após a decisão, não há ainda definição. Tá? Então, não foi resolvido o que vai fazer. Nós dois, no Conselho, colocamos na decisão, junto dessa decisão da Telos, uma decisão também do Conselho que qualquer outra decisão da diretoria da Telos sobre esta questão tem que voltar ao Conselho. A diretoria da Telos deve, nas próximas reuniões, informar o Conselho o que ela avaliou, o que ela vai fazer, o que ela pretende fazer em relação aos participantes que já estavam na situação, vai te contar como é que vai fazer,
como é que não vai fazer, mas não há ainda uma definição clara, explícita, sobre qual vai ser o procedimento da Telos, a não ser o de suspender o desconto. Como é que vai fazer com o patrás? Como é que vai fazer? Isso não está definido. Então, isso também é uma coisa que a gente está acompanhando, isso também é parte da nossa discussão aqui, que as pessoas se manifestem, deem suas opiniões e tal, a gente quer ouvir a opinião de cada um, mas a nossa, como o Valmir falou no início, a nossa preocupação é que, óbvio que a gente também não quer que a Telo seja penalizada, e isso significa um prejuízo para o conjunto dos participantes, mas a gente também não quer que os participantes sejam prejudicados ou, de alguma forma, dificultados na sua situação por uma decisão que a Telos tomou e que estava achando que era legítima, que depois ela mudou. Isso tem que ser tratado com o devido cuidado. E, obviamente, há situações individuais muito diferentes entre as mais de 100 pessoas que fizeram essa opção, porque tem gente que talvez a diferença seja muita, talvez a diferença seja pouca, porque vocês lembram que na época que foi aberta a possibilidade de fazer essa opção, a Telos fez um simulador em que o cara podia colocar os dados reais dele, da renda, das deduções e tal, e ver se valia a pena ou não, né? Então, cada um fez a sua avaliação e tomou sua decisão. Mas o que vai ser feito ainda está em aberto. Então, o que está garantido é que nós, enquanto representantes, vamos participar, vamos acompanhar e participar dessa definição e, obviamente, vamos discutir também com os participantes, seja de conjunto ou individualmente, qual vai ser a melhor solução. Eu vou dar uma parada aqui, não vou falar mais assim o que a gente está achando, o que vai fazer depois, como é que a gente vai acompanhar isso depois, a gente pode debater mais, mas acho importante primeiro dar uma parada para ver se assim, todo mundo entendeu qual é a situação, se há dúvida, ou se alguém quer dar uma opinião, tal, porque aí a gente entra no outro debate, que é como é que a coisa vai seguir daqui para frente e qual é as avaliações. Só uma última coisa, né, sobre o projeto de lei. Como é que está esse projeto de lei? Está tramitando, não sei o quê? Porque ele foi apresentado, como eu disse aí, dia 9 de junho, né? Ele tem pouco mais de um mês e pouco, quase 2 meses de apresentação na Câmara. Ele não aconteceu nada com ele ainda na Câmara. Tá? Ontem eu consultei a tramitação do projeto na Câmara, ele foi distribuído para as comissões, ele tem que passar primeiro por 3 comissões lá, Constituição e Justiça, uma comissão lá de não sei o que, de Previdência, tem uma terceira lá. Ele está indo para as comissões dar um parecer, depois é que ele vai, dependendo da tramitação do plenário. Me perguntar também, qual é o tempo previsto? Não tem tempo previsto de nada nisso, tá, gente? Porque todo mundo sabe. Tramitação de projeto de lei na Câmara não tem prazo. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto de lei que alterou a forma, essa de 2024, deve ter levado uns mais de 5 anos. Só em relação a outra lei, levou 20, né? Mas não foi imediatamente que entrou, mas levou muito tempo. Então, uma outra coisa também que a gente vai ter que ver é que tipo de iniciativa, de ação a gente pode tomar para resolver a situação, porque é interesse nosso e de todo mundo, a gente acha, que essa situação fique resolvida o mais rápido possível, porque há muitas pessoas que podem achar que o melhor para elas é mudar para o regressivo. Enquanto a situação não for resolvida, elas, em tese, vão perdendo essa possibilidade. Então, mas só para deixar vocês informados do como que está na sua situação. Eu gostaria de saber qual foi a modificação verdadeira para que isso fosse colocado em prática, se foi questão de problemas com a previdência privada, como aconteceu com Postales e antigamente na Varig, teriam condições de gerir isso no futuro, entendeu? Porque a gente viu que a situação de muitos aí entraram por essa área, entendeu? O participante tem que estar pagando para gerir isso. Eu não sei o que motivou essa ação na Câmara dos Deputados, a preocupação com relação à previdência privada, que já estava com problema no Postales e também antigamente na Varig. Tá, olha só, a preocupação não é exatamente com essa questão do funcionamento ou da gestão dos fundos de pensão. Não, a motivação não é essa, porque, na verdade, obviamente, a gente tem a questão do fundo de pensão é uma coisa que você não tem garantia absoluta de nada.
né? Você tem que acompanhar, ver como é que está o desempenho e tal. E a gente já falou outras vezes, cada vez mais o sistema está regulado pelas instruções, pelas resoluções dos órgãos de fiscalização, tal, pela própria legislação, no sentido de haver mais vigilância sobre os fundos de pensão e haver uma maior extensão, um maior rigor no acompanhamento da gestão dos fundos, para que não ocorra problemas desse tipo. Então, hoje, a lei, se você comparar com alguns anos atrás, 10 anos, 20 anos atrás, mesmo na época que a própria lei geral que rege os fundos de pensão, que no nosso caso é a 109 de 2001, já são quase 25 anos passados dela, hoje o sistema é muito mais fiscalizado, monitorado, tem muito mais regras a serem estabelecidas de maneira a evitar que aconteça ou perceber que há possibilidade de acontecer e fazer isso. Então, não há episódios, vamos dizer assim, recentes de tipo o que houve na Postales ou coisa assim, né? Não houve, nem na Varg, naquele caso lá. Não é essa a motivação. O que não quer dizer que não possa acontecer de novo, tá? Isso aí é um risco permanente, por isso que a gente fala que, da nossa parte, nós temos que ter uma vigilância permanente, um acompanhamento constante para evitar e tentar perceber se há algum problema e a gente defender que os interesses dos participantes sejam preservados. Mas não foi essa a motivação. A motivação foi, e apesar de nós entendemos que essa lei é favorável aos participantes, porque ela tem que permitir, se o cara, como a lei permite que você faça opção, mesmo quem não fez antes, pode fazer a qualquer tempo, ela tinha que valer. A motivação foi que ela não é totalmente, a lei não é perfeita, ou é clara o suficiente para deixar isso claro e não causar futuros prejuízos para os participantes e as fundações, porque, como eu falei, as fundações, a Receita Federal pode entender que as fundações procederam equivocadamente e multá-las pelo fato de não ter recolhido o imposto como ela interpreta que é devido. Apesar da explicação que nós achamos aqui, que pelo que ficou na lei, mesmo ela tendo tirado aquele negócio do prazo, ela manteve o negócio que pode. Então, inclusive, de certa maneira, algumas fundações, inclusive até ela foi surpreendida com esse projeto de lei, porque elas já estavam caminhando no sentido assim de praticar. Elas interpretam o que pode, a maior parte. Tanto que a maior parte das fundações, boa parte das fundações continua praticando. A Petros não, tem algumas fundações que não. Isso também há tratamento diferenciado entre as próprias fundações. Não houve um consenso, exatamente, não houve um consenso. Você perguntar assim, o que seria um consenso? Todo mundo está fazendo igual e não tem dúvida de nada, está tudo certo. Não há esse consenso, porque tem algumas, embora menos do que acho que permitem, que não estão permitindo por achar que é incerteza. A própria Telos mudou de posição, e tem outros que continuam permitindo, porque acham que tudo bem, o cara faz projeto de lei, mas para mim o que já está na lei é suficiente, não vou esperar isso. Então tem várias, mas o que motivou foi essa incerteza que eu expliquei aqui, que continua existindo, apesar de haver aí é um problema de interpretação de lei, certo? Você pode ver o advogado fala uma coisa, a Receita fala outra. Não, ela não está literalmente garantida. Então, esse que eu entendo que foi a motivação da ABRAP. Mas, vamos dizer assim, a ABRAP podia ter feito outra coisa, né? Podia ter, não, para a gente estar líquido de certo, vamos tocar, e depois se a Receita vier falar, a gente fala, não, você não falou nada, inclusive foi consultada, não disse nada, a lei está garantindo, você não tem razão, mas não quiseram correr esse risco. Zé Carlos, infelizmente, quando eu vejo uma oportunidade, até nem deveria falar, mas eu não consigo deixar de expressar a minha opinião. Você fez uma pergunta aí interessante. Não houve a motivação da criação da lei, não foi para beneficiar o participante de telas, não, foi para beneficiar. Lei no Brasil é para beneficiar quem tem dinheiro. Não adianta o povo pobre colocar, fazer aí aqueles abaixo-assinados e mandar para lá, que não vai acontecer nada, se não tiver interesse do rico. Essa lei foi criada para incentivar a previdência privada. A previdência, essa GVBL e tal, ela foi feita especificamente para esse pessoal lá atrás. Por quê? Quem é que entra em VGBL? Aí é o rico, os grandes empresários, os grandes CEOs das empresas, que naquela época lá era diretor disso, diretor daquilo.
para que ficasse esclarecido aí, para aproveitar, as fundações hoje estenderam para os participantes. Mas você perguntou o que motivou a lei, e eu estou te explicando. Lei nenhuma do Brasil é para beneficiar pobre, é rico. Então, é interesse. Esse decreto que está aí, esse projeto de lei, ele vai ser aprovado, não sei quando, mas vai ser. Por quê? Porque isso aí tem gente interessada, nego do dinheiro está interessado nisso. E eles vão forçar os deputados. Eles vão conversar, vai haver lobby. No Brasil, hoje, lei é feita sob lobby. Quem tem dinheiro, quem tem interesse, apresenta projetos e aprovam leis. Nada para o pobre. Então, isso aí é a motivação dessa conversa toda. Porque se fosse para beneficiar aí o cara da Telos, não, ninguém ia se mover. Mas existe lobby, então vai ser aprovado. Quem migrou, quem entrou antes de 2025, vai entrar. Não se preocupe, não. Mas hoje não há segurança jurídica para isso. Nós já contribuímos para isso. Então, é direito nosso, independente de se for rico ou pobre, quem trabalhou contribuiu para isso. Começou com 8% do empregado, 8% da Embratel, depois você poderia ampliar isso para ter um respaldo maior em termos de dinheiro, né? E você vê algumas aí, até dentro do próprio, vou falar em termos de governo estadual ou a prefeitura, aí você tendo que pagar para continuar a receber, entendeu? Porque alguém malservou esse dinheiro que era desse pessoal que colocou ali ele para que uma aposentadoria fosse mais tranquila para ele, né? Zé Carlos, isso aí não tem nada a ver com a fundação propriamente dito. Tem que ver com o contribuinte à Receita Federal. Então a fundação, Telos principalmente, está muito bem administrada. Então não tem nada a ver com a fundação. Então, quanto à Telos, pode ficar tranquila que está tudo bem. Isso aí é o contribuinte em relação à Receita Federal. A minha pergunta foi só quem realmente idealizou essa mudança aí, se ia melhorar ou não. Tudo bem, posso não ter me fazido entender sobre essa situação. Tá, gente, vamos seguir aqui, depois eu complemento algumas coisas, mas o João, o Issal, eu acho que é o Frank que quer falar. Oi, Carlos Augusto, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bom. Pode falar aí, eu vi sua pergunta aqui, mas pode falar aí, depois eu tento responder aqui. Depois tem duas outras perguntas também que eu vou ler aqui e comentar, tá? Não, então, em relação àquele documento que eu te enviei ontem sobre a Previc, queria saber qual a sua interpretação. Para mim, é claro. Tá bom, pode falar. É responsável pelas previdências, né? Se ela tem um entendimento, por que a Telos não segue o mesmo entendimento da Previc? Essa é a minha pergunta. O Frank está perguntando o seguinte, porque ele mandou até ontem um artigo da Previc, quando saiu essa, se não me engano, acho que foi quando saiu, né, Frank, essa solução de consulta da Receita. Isso. Sobre a aplicabilidade, mas se você for ler bem o que a Previc falou, na verdade não é bem isso que a gente está discutindo, ele não se refere de forma explícita ao que a gente está falando aqui, que é a possibilidade de todo mundo que se inscreveu, seja antes ou depois de 2005, ter acesso ao regime regressivo. Porque, na verdade, como eu falei, essa solução de consulta, que é a resposta da Receita Federal deu em maio, ela só se refere explicitamente ao pessoal do artigo 1º, a quem entrou depois, a partir de 2005. Na verdade, ela esclarece uma dúvida, que também podia aparecer, mas acho que não era tanta essa dúvida, diz também que não só o pessoal que estava inscrito, mas o pessoal que já é assistido, inclusive ele fala textualmente, o pessoal que recebe renda mensal vitalícia pode fazer opção sim. Isso é a principal manifestação da Receita e me entendi também do que a Previc falou foi isso. Mas na Previc não disse de forma clara, assim como a Receita também não, e para quem se inscreveu até 2005,
estava também garantida ao qualquer tempo fazer o regime regressivo. Isso ela não disse. Ela disse no artigo que não, o negócio está valendo também para quem já é assistido, quem recebe a mensal vitalícia. Sim, mas isso aí não tem dúvida. Isso aí é a dúvida menor no caso. Ela está dizendo se o cara que entrou lá podia fazer, não sei o quê, agora pode fazer a qualquer tempo, beleza. Mas o problema, a dúvida é quem entrou até 2005, antes, 1º de janeiro, até 31 de dezembro de 2004. Está claro que pode ou não, nem a Previc, nem a Receita se expressaram de forma clara sobre isso. Entendeu? Essa é a minha interpretação do que o artigo que você me mandou. Então, por isso que eu acho que gerou essa incerteza aí. Bom, eu tenho, na minha opinião... Eu não sei, por quê. Se a Previc é Receita, tá? Não está entrando nesse mérito, né? Eu acho que a Telos está querendo ser mais rigoroso do que o próprio rei, né? Está procurando, né? Sei lá, agulha em palheiro, porque se a própria Previc e a Receita Federal, que são, né, os maiores legisladores, né, com relação à aposentadoria, se não estão entrando na especificidade da questão, por que a Telos tem que entrar? Ah, não, porque pode ser que amanhã chova, um temporal, caia, sei lá, né, um montão de agulha em cima daí. Eu acho que está um pouco excessivo, né? Se os dois órgãos, né, que realmente são responsáveis por essas interpretações não estão sendo claros, pelo menos para mim mas não estão sendo claros para a Telos, eu acho que não é a Telos que tem que se preocupar com isso, entendeu? Gente, na minha opinião, o seguinte, embora a Telos procurou pareceres de escritórios de advogados tributaristas, e eles e os pareceristas disseram que poderia, eu não consegui até hoje encontrar na lei alguma coisa que me dê a mínima certeza de que é possível quem se aposentou antes de 2005 migrar. Não há. E o fato de, na última lei, que foi de 2024, ter desaparecido o artigo 2º que estabelecia o prazo até dezembro de 2005 para migrar, para quem já tinha se aposentado migrar, isso aí, para mim, é um sinal claro de que quem se aposentou antes de 2005 não estava incluído, não entra nem em discussão. Então, os caras estão dizendo aí, os grandões estão dizendo, mas na minha humilde opinião, não há a mínima possibilidade. Então, os caras perceberam isso. Porque a BRAP tem pessoal, tem gente lá que é instruído, tem juristas e tudo, então eles percebendo que não havia possibilidade, porque não há. Embora os caras estejam forçando a barra, não há. Então, eles fizeram esse projeto de lei para incluir o pessoal lá. E que vai ser incluído, porque existe gente interessada nisso. Mas hoje não há a mínima possibilidade, na minha opinião, não consigo ver que haja possibilidade ou autorização para quem migrou, quem se aposentou antes de 2005, migrar para a tabela regressiva. Tá, Frank, só vou comentar aqui a sua opinião e colocar o que a gente acha, até o que eu acho, no caso, o Almiro já colocou ali. No nosso entender, nem a Receita Federal na consulta, né, nem na lei, está absolutamente claro que quem se inscreveu até 2005 pode fazer. E a Previc também não falou isso, pela minha interpretação da matéria que você viu lá. A Previc falou em relação à própria consulta, que para mim, como a consulta não é clara, para mim a consulta falou assim, quem é 2005 para frente pode ser assistido, vale para renda mensal vitalícia, beleza. Sobre o artigo 2º, não falou nada. Não falou nada, significa, como eu falei, você pode interpretar, aí são várias interpretações. Primeira, não falou nada porque pode. Tá bom.
ou não falou nada porque ela não acha isso, mas não quer dizer, e tem a possibilidade dela mudar de dizer depois que não acha que não tem e cobrar você. Então, não está escrito. O projeto de lei, a intenção dele, se ele ficar escrito, não tem dúvida mais. Mas só essa para registrar isso aqui. Não avalie, minha opinião, não é a opinião também da tela, o Valmiro também, de que nem o pronunciamento da Receita, nem a manifestação da Previc são claros sobre garantir que, para quem inscreveu até 2005, está garantido que é. Não é isso que está na Receita, não fala, posso colocar de novo aqui, você vai ver que não fala nada do artigo 2º, só fala do artigo 1º. Mas aí é um negócio da omissão. A omissão pode ser interpretada da maneira. Como ela permite interpretações diferentes, ela cria um risco. Entendeu? Então, a minha impressão é que esse risco existe. E aí a situação complicou, foi com o projeto de lei, entendeu? Se não tivesse esse projeto de lei aí, não há projeto de lei, ninguém nem sabia que, bom, foi surpresa assim, para várias pessoas que estavam acompanhando que tenha aparecido esse projeto de lei de repente. Não era uma coisa assim do sistema todo discutindo, vamos fazer, não sei qual foi o caminho da ABRAP lá que chegou a essa conclusão. Se não tivesse esse projeto de lei, a posição da Telos, e eu acho que a nossa também, era o seguinte: toca e permite, porque o artigo lá está mantido e não está falando nada. Então, vamos interpretar assim, se aí se tiver, a gente tem argumentos contra ela. Mas, quando o cara botou o projeto de lei, mudou a situação, porque o projeto diz, ele é claramente um indicativo que não está garantido, e ele quer garantir que seja, porque ele está garantido que seja, porque não está garantido na visão dele. Isso que complicou a situação. Isso mudou a situação do risco, entendeu? Porque agora tem uma coisa dizendo claramente que o cara acha que não está claro, que pode ter uma mudança. Se não tivesse o projeto de lei aqui, provavelmente a gente não estaria fazendo essa audiência aqui, a Telos estava mantendo o negócio dele lá. O Valmiro podia ser contra, mas podia fazer. O Valmiro acha que que como há incerteza, quer dizer, não tem, como ele falou, não tem garantia que pode. Eu também acho que não tem, mas também não tem garantia que não pode. Mas aí tal. Mas aí tudo bem. Mas o projeto de lei criou uma situação nova. Dificultou a gente, porque ele diz claramente que não está. E a própria Receita pode se apoiar nisso. Pode acontecer? Pode. Tudo tem um risco, não é uma coisa matemática, mas é essa. Então, essa é a situação que, a nossa opinião, que acha que no momento está correto, mas, volto a dizer, a gente acha que tem, depois vou falar um pouco mais disso, sobre o que a gente vai fazer, o que pode ser feito. Deixa eu antes tirar uma dúvida, responder as perguntas aqui que o pessoal fez, só para responder. A Magali está perguntando, como é que sabe se ela é regressivo ou progressivo? E qual é a melhor opção para quem foi admitido antes de 2005? Bom, olha só, para você saber se você é regressivo ou progressivo, se tem dúvida, você pode entrar na sua parte de específica, sua parte particular, dentro da tela, lá na sua fichinha, tem lá tudo isso. Qual é o regime, se é regressivo, se é progressivo, qual é o plano, qual é os benefícios. Naquela página que você entra na tela e dá todos os seus dados, se é regressivo ou progressivo. Então, se você tiver dúvida, se você fez a opção lá atrás, esqueceu, qual é a melhor opção para quem foi admitido em 2005? Depende. Essa é a pergunta que não existe, a resposta sim, é melhor A ou melhor B. Por quê? Porque esse regime regressivo, ele reduz a alíquota para 10%, mas só em relação aos benefícios da Telos. Você tem, normalmente as pessoas têm o benefício do INSS, então a renda sobre o qual se paga o imposto é o conjunto dos rendimentos, que tem o da parte da Telos e a parte do INSS. Quando você bota os 10% no imposto da Telos, você tem, por exemplo, paga um plano de saúde, paga outras coisas, ou tem os dependentes, não sei, cada um tem uma situação particular, você pode até jogar isso tudo na parte do INSS, porque é sobre o total de rendimentos que você recebe. Isso pode fazer com que, no total, na alíquota real de imposto que você paga, torne vantajoso ou não. Você tem que simular. O melhor a fazer, no caso, quando havia essa opção, a Telos fez um simulador que dizia a alíquota real efetiva que você está pagando na situação regressiva e progressiva. Você podia comparar e ver o que você achava melhor para você. Não existe uma opção melhor para todos. Cada caso é um caso. Cada um tem que fazer a sua simulação, avaliar a sua ação particular e ver qual seria a melhor opção.
esse comparativo do simulado, da simulação, permitia isso, mas hoje, ele, como a opção não está disponível, eu imagino que também não esteja. O Alexandre me perguntou aqui, tem alguém da ABRAP fazendo lobby no Congresso para agilizar essa tramitação? Não sabemos ainda direito disso. Tá? Isso é uma questão que a gente vai tentar tratar também, porque é óbvio que o Valmir colocou que é óbvio que tem interesses em jogo, aí tem interesse de favorecer o setor da Previdência complementar, tem os grandes bancos que têm interesse em tudo isso, mas nesse caso especificamente, essa lei, ela favoreceu a gente tem interesse, é o interesse dos fundos, mas é interesse nosso também que permita, porque isso vai permitir que algumas pessoas paguem menos imposto de renda. Então, a gente quer que isso ande. Agora, cada um vai fazer o seu esforço, vamos dizer assim, né? Quem é a favor, quem é contra e tal. A gente não tem ainda uma avaliação de como é que está, se tem alguns deputados interessados, se a ABRAP está fazendo isso, que tipo de iniciativa a ABRAP está tomando. Isso é uma coisa que a gente vai fazer a partir de agora, vai tentar fazer. Saber com o deputado que apresentou, saber com outros deputados que acompanham a questão da Previdência Complementar no Congresso, se eles estão tendo alguma iniciativa, qual a possibilidade, como é que está indo nas comissões. Isso é um trabalho que tem que ser feito, quer dizer, na medida que a gente também tem interesse, a gente tem que se mexer, porque, como o Valmir falou, esse Congresso hoje, majoritariamente, com raras e raríssimas exceções, ele está lá para defender o interesse de quem ganha dinheiro, dos financeiros, dos ricos. Isso o Valmir tem total razão. A grande maioria. Então, não é que eles vão se mover por isso. Se a gente não houver alguma iniciativa ou algum trabalho, isso pode demorar não sei quantos anos, não se sabe isso. Pode ser até, eu acho até que a tendência que o Valmir falou é que seja aprovado. Sim, mas pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, não sei. Pode ser que o cara vai ter modificação no imposto de renda, pode ser que o cara bote um jabuti lá no projeto de lei e resolva botar essa questão lá no meio para... Como eles botam um jabuti, você não viu? Eles botam uma lei, enfim, um negócio que não tem nada a ver lá. O cara pode, sei lá, botar isso no jabuti, ou pode, até tem a ver com o processo de imposto de renda, mas a gente não tem hoje uma avaliação ainda disso, tá? Isso é parte do que eu ia falar com vocês. Depois, o que nós vamos fazer depois aqui? Nós vamos não só acompanhar com a Telos a discussão, o que a Telos vai tomar medida para a gente discutir isso e tentar garantir que os interesses dos participantes sejam preservados ao máximo, e vai tentar também ver o que é possível fazer em termos de aceleração desse processo, para que isso seja resolvido logo, para que quem tiver a possibilidade de reduzir imposto poder praticar isso com mais segurança. Que a gente acha que hoje que o projeto de lei criou, aumentou a situação de segurança. A Telo já fez esse questionamento para a Receita, para a Previc, de forma bem jurídica, porque esses documentos que a gente tem, que a gente está conversando, é uma consulta que foi feita à Previc, à Receita Federal, talvez sem base jurídica. Talvez eu chegasse e falasse, eu posso fazer isso, ou coisa e tal. A Telo não pode, através dos seus advogados, fazer uma consulta formal com todo o seu juridiquês lá, para não causar outras dúvidas à Receita e à Previc, para sanar essa dúvida, sem depender de leis, essas coisas? Antes, obviamente, né? Acho que pode, não sei se fez assim, a Previc formalmente. Mas, não, eu estou falando, pode, é uma coisa que pode ser feita. Eu estou falando com você, a gente pode pensar várias iniciativas em relação a isso, tá? Inclusive, uma delas é essa, pedir alguma coisa, ver alguma... A gente mesmo pode pedir, não precisa, se a Telo não quiser pedir, a gente também, como a Exastel pode pedir, ou qualquer pessoa, qualquer participante pode pedir, a gente pode encaminhar um pedido para esclarecimento disso a própria Previc. São iniciativas que eu falei com vocês, tem uma parte das coisas que já estão definidas e uma parte que não estão. A gente está discutindo isso e uma das ideias é essa. A gente, por exemplo, ver essa questão, avaliar como está a situação do projeto no Congresso, ver na Previc qual está sendo a ação da ABRAP, qual está sendo a ação da Previc, qual está sendo a postura dos outros fundos, vai se manter essa ou não, se vai haver alguma mudança. Existe uma Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão, a ANAPAR, que também pode estar tomando alguma iniciativa. Essa decisão, como eu falei com vocês aqui, foi de 2 semanas atrás, praticamente, né? Então, a gente ainda está trabalhando nessas possibilidades do que a gente vai fazer, entendeu?
A ideia, inclusive, era ouvir sugestões aqui para a gente poder encaminhar. O problema é que nós perguntamos, nós leigos, sempre aí começa esse juridiquês aí, que a interpretação, blá, 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 blá. Eu gostaria de alguém que, né, tivesse um apoio jurídico, com a Telos, ou talvez vocês, a Astel, apoio jurídico que fizesse uma pergunta na veia, né? Que é ficar nessa interpretação que pode, que não pode, que é 2005, 2025, que tem essas questões que as pessoas podem levantar, né? Da interpretação, essas coisas. Eu queria que alguém realmente com, né, uma base bem jurídica fizesse uma pergunta direta. Ó, cara que aposentou depois de 2025 pode optar ou não pode, entendeu? Simples assim, bem direta, clara, né? Tanto para a Receita quanto para a Previc, entendeu? Não dá margem de ficar, não, mas aí se interpretar dessa forma, pode ser o copo meio cheio, o copo meio vazio. Tem que ter um jeito de uma pergunta direta e clara para a Receita Federal e ponto final. Acho que não é simples. O cara disser que não, aí a gente vai depender da lei, de uma nova lei, coisa e tal, mas só perguntar, ver, ó, qual a interpretação de vocês com relação a isso. Pronto. Não, quanto a isso aí, Frank, acho que está tranquilo. Eu estou falando com você, a gente vai tomar algumas iniciativas. Uma delas pode ser essa. Eu acho que é possível, sim, não tem desacordo com isso. A gente levar essa questão até ela, ver o que ela pode questionar do ponto de vista explicitar, e a gente, independente disso, a gente também pode fazer isso pelos nossos próprios meios. Então, acho que é uma coisa que vai para fazer, imagino que vai ser feito. A gente pode fazer. Como eu falei com vocês, a ideia era aqui a gente discutir mesmo isso, que ideias tem, que sugestões tem. Primeiro, para todo mundo entender bem a situação qual é, e a gente não vai fechar isso aqui, né? Primeiro vai só ver, assim como eu falei também, até a própria Telos não tem definição que ela vai fazer com as 100 e poucas pessoas que definiram. A gente também vai acompanhar isso para ver qual vai ser o tratamento, né? Primeiro, eu queria lembrar o seguinte, tanto a Astel, o Conselho, fazendo essa consulta a Telos, nada impede que nós, participantes do PCV1, façamos também uma abordagem. Acho que o volume, nesse momento, pode favorecer. Não temos que ficar dependendo dos conselheiros, nem de uma entidade apenas. Tipo, todo mundo senta, aguarda que alguém faça consulta, um dia a Telos vai responder. Então, acho que assim pode não ser bom para nós. Mas o que eu ia colocar é o seguinte, a Telos estaria sendo prudente em suspender o desconto para quem alterou para o regressivo até a aprovação da PL, né, do projeto de lei. Aprovado, esse desconto que foi suspenso, ele é reversível, ele é retroativo, ou seja, quem mudou e passou a descontar pelo regressivo e agora vai ter que voltar a descontar pelo progressivo, como é que fica esse intervalo? A Telos vai ressarcir essas pessoas? Ele tinha direito a se manter nos 10%, no regressivo, agora vai ter que voltar para o progressivo. Eu estava agora com a minha vida reprogramada, descontando pelo regressivo, isso. E, de repente, vou ter que desembolsar mais dinheiro. E quando isso tudo for resolvido? Se for resolvido favorável ao participante, como é que fica? O que a Telos vai fazer? Ela está sendo prudente em suspender do que manter a mudança e lá na frente a situação ser pior. Então, quando alguém diz assim, a Telos está lá em cima, não é bem assim, né? Assim, a Telos não resolve nada, ela cumpre leis. A suspensão, ela é uma prevenção favorável ao participante. Que o participante vai ter que pagar o que deixou de descontar, isso aí, com certeza. Ou a Telos vai pagar a diferença agora com multa e cobrar dele, porque tem que cobrar, porque a dívida é dele, ou ele faz o ajuste quando for fazer a declaração do ano que vem, que é, para mim, a melhor solução, que quem foi descontado e voltando a partir desse mês para a regressiva, o melhor para todo mundo é fazer o ajuste na declaração do ano que vem. Então, não se paga juro nenhum, não se paga multa nenhuma, não paga nada. É feito lá, porque pagar ele vai ter que pagar, de qualquer maneira. Mas o melhor para ele, para todo mundo, é fazer
o ajuste, o acerto na declaração. Inclusive, isso aí é a minha opinião, mas não é isso, eu não estou falando em nome da Telos, como vai ser, não. A Telos ainda não sabe o que vai fazer. Mas, na minha opinião, esse é o melhor procedimento. Agora, depois que for aprovado o PL, na minha opinião também é a partir da aprovação. Então, não tem retroativo, ninguém vai devolver nada para ninguém. Então, a partir daquele momento, ele vai fazer e começa tudo do zero. Então, esse período aí de desconto, isso aí vai ser resolvido até o ano de 2026. Na declaração do ano que vem, tem que ser resolvido. Então, depois é uma outra história. A condição de irreversível e a exigência da assinatura do termo ficam revogadas automaticamente. Se você mudar, é irreversível, quase que uma punição para o participante. Mas agora deixou de ser reversível. Por um entendimento da Receita, deixou de ser irreversível. Na própria lei diz que a opção pelo regime regressivo ou progressivo é do participante, tá? Não é uma opção da Telos. E o participante comunica à fundação qual é a opção dele. De alguma forma, mesmo se no futuro o entendimento, vamos supor, houvesse o entendimento da Receita que não podia fazer opção, quem vai pagar o imposto diferente do imposto é o participante. Não há hipótese da Telos fazer, porque isso foi uma opção do participante. Aí o participante vai dizer, mas a Telos induziu ao erro, não sei o quê, ou fez isso, permitiu. Isso é uma discussão, exatamente, que a Telos não definiu ainda o que vai fazer. Por isso que eu estou falando. Nós tivemos uma reunião com a direção da Telos, alguns diretores da Telos, essa semana para ver se já havia uma definição. Ainda não há. Então, nós vamos acompanhar e vamos ver o que vai acontecer. Mas tem duas coisas. Primeiro, como o Valmir falou, se esse projeto de lei for aprovado ou for tomada essa decisão, de qualquer forma, não vai ser retroativo. Normalmente não há isso, tá? Normalmente, nos faz uma lei, não, isso está retroagindo lá do Milton. Não, normalmente não é. Normalmente a lei, se for decisão, a partir daquela data que foi, certo? Então, isso não adianta esperar que vai ser retroativo, isso não vai ser. Agora, como vai tratar essa parte que já aconteceu, isso que eu falei, isso ainda está em aberto, mas mais provável, eu acho que certamente vai fazer, que a Telos vai considerar na forma de rendimento da declaração de 2025 o critério total de progressivo. E aí a pessoa teria que fazer o ajuste no próximo ano, em março do ano que vem, quando for fazer a sua declaração. O ajuste que descontou a mais ou que a menos. Mas aí você vai falar, mas aí eu vou pagar, mas eu deixei de pagar porque a Telos falou, então, isso que eu estou falando. Essa questão não está resolvida ainda, por isso que nós estamos cobrando da Telos, vamos acompanhar aqui, vamos discutir qual é a solução, a gente tem que ver para ver se é uma coisa que não vai prejudicar os participantes. Agora, em qualquer situação, o imposto, só para lembrar, ele é devido pelo participante, ele não é devido pela Telos. Mesmo que o cara fez opção, inclusive a Telos pode se apoiar porque ela assinou um termo de compromisso lá, quando o cara fez, dizendo que se houvesse alguma mudança na receita, a responsabilidade era dele. E, de fato, a opção é a responsabilidade do participante, isso não tem como evitar. Tem que evitar a parte que é da Telos, ela pode ver se ela vai fazer, vai corrigir isso aí, ela pode ser multada, não pode, qual vai ser a atitude dela. Isso ela ainda não definiu. Mesmo assim, a gente achou melhor explicar qual é a situação para a gente ir acompanhando e ouvir as outras questões. O pessoal perguntou, que acho que foi o Alexandre, se a Asastel não pode abrir uma consulta à Receita. Em tese, pode. Entendeu? Eu estou falando com vocês. A ideia hoje ainda não foi a gente apresentar todas as iniciativas que a gente vai fazer em relação à Receita, em relação à Previc, em relação à própria Telos, porque algumas coisas estão definidas. Mas isso é uma possibilidade, sim. Carlos Augusto? O Alexandre quer falar e o Frank quer falar de novo. Então, vamos ouvir o pessoal aí. Alexandre. Carlos Augusto, está me ouvindo? Estou. Então, na verdade, só para retificar, reforçar esse comentário que você acabou de fazer do que eu escrevi, tá? Como o assunto aqui, eu particularmente não sou advogado, mas eu sou engenheiro, né? E assim, engenheiro é muito da lógica, né? E para mim, ao contrário do que o colega aí do lado colocou, para mim é totalmente lógico, e sem qualquer viés de interesse, tá? Sendo bastante racional, de que o artigo 2
o artigo 1 é suportado pelo 2 ou vice-versa, tá? Mas, enfim, não sou advogado, acho que eu estou entendendo que aqui não é um mérito discutir isso. Aqui é para buscar sugestões. Então, eu queria reforçar minha sugestão, tá? Porque eu acho que esse PL ele vai ficar parado lá. Ano que vem é ano de eleição, vai ficar tudo parado. Então, a gente vai ficar, no mínimo, 1 ano e meio com esse negócio parado, no mínimo, tá? E como é uma questão de entendimento da Receita, eu queria, de novo, reforçar que a gente faça, se é redundante, se a Telos é que vai fazer, mas que a gente insista com a Telos, ou se a gente perceber que eles estão demorando, que a gente faça, as Astel, façam uma consulta direto à Receita, porque a Astel é a única, na verdade, interessada nessa questão, né? A Telos quer nos ajudar e tal, mas ela não é interessada. Quem é interessada são os assistidos. Quem são os assistidos? Somos nós. Então, na verdade, a parte mais interessada na questão é a Astel, tá? Então, eu acho que a Astel deveria fazer, se perceber aí que está demorando mais do que o deveria para fazer uma consulta formal, com todos os detalhes jurídicos da Receita, que a gente faça isso num tempo hábil, para a gente ter essa solução concluída o mais cedo possível. E se isso for contra a Receita falar, não é, ok, já está esclarecido que não é e vamos sofrer as penalidades. Mas pela minha lógica, pela minha análise lógica, eu acho que tem tudo para a Receita dizer. É verdade, vocês também têm direito de acabar com esse imbróglio. Carlos Augusto, vocês já consultaram outros fundos de pensão? Acredito que outros fundos estejam tendo esse mesmo problema, ou solução, sei lá, que seja. Vocês chegaram a consultar outros fundos para ver qual a prática que eles estão exercendo com relação a esse assunto? Bom, tem duas coisas aí. A Telos consultou, tem contatos com outras fundações e consultou, fez um levantamento de quem tem e não tem. Como eu falei antes, tem fundações praticando, tem fundações que não estão praticando. Não há uma uniformidade na decisão. Como eu falei, a Petros, por exemplo, não está praticando. Sei lá, a Fundação Atlântico está, a Fundação da Viveste, que é da Telefônica, está. Também a gente não sabe se depois do projeto de lei, se houve uma alteração dessa posição. Às vezes a gente já colocou isso para a tela para a gente ver o que a gente consegue levantar. Então, já foi feito um levantamento, um primeiro levantamento, que era do mês passado, e a constatação foi essa. Nós estamos continuando, inclusive vendo com a tela se ela pode manter esse acompanhamento e tal. Da nossa parte, diretamente com o representante ou a própria Astel, não foi feito contato com outras entidades de assistidos ainda. Tá? Como eu falei, uma série, a ideia aqui era, primeiro, apresentar, mesmo que a gente não tenha ainda um plano já definido das iniciativas que a gente já tomar, mas certamente uma das ações, como eu falei, não só a gente fazer contatos no Congresso para que a gente, com pessoas que acompanham a questão do sistema de previdência complementar, para fazer uma avaliação sobre isso, fazer contato com outras entidades, fazer, como eu falei, contato com a ANAPAR, que é a Associação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão, que acompanha também essas questões no Congresso, faz parte do Conselho de Previdência Complementar do Conselho Nacional, que é um órgão do Ministério da Previdência. A ideia é fazer todas as iniciativas para a gente ir acompanhando isso e ver o que a gente vai poder fazer. Inclusive essa coisa de fazer uma consulta à Receita Federal formal para tentar ver o que a Receita fala, provocar a Receita, são várias ações que a gente está colando. Estou falando que a gente não fechou um plano completo, nem tem esses dados todos ainda, e embora mesmo assim a gente achou importante fazer para as pessoas se situarem, e a gente vai ficar fazendo um acompanhamento disso, talvez daqui a um mês, ou daqui a um tempo, fazer uma nova, dizendo, olha, avaliamos aqui, fizemos contato, fizemos isso, fizemos essa iniciativa, a situação é essa, sim. A ideia é manter esse acompanhamento, mas estamos registrando aqui, acho que são válidas todas as sugestões, é isso mesmo. A ideia é a gente procurar aonde a gente pode resolver esse problema, seja pela consulta formal, seja pela via do processo, do projeto de lei, da tramitação lá. É óbvio que a gente tem que prezar pela objetividade, né? Se a gente vai perguntar alguma coisa para a Previc, a Receita, vamos perguntar na lá, tá bom, ou se você pode ou não pode, no seu ponto de vista, vai dizer que sim, vai dizer que não, tudo bem.
Agora, essas questões jurídicas de avaliação, elas são necessárias nesse processo, entendeu? Não adianta a gente querer assim, não vou avaliar, também não quero saber se tem brecha ou não tem brecha, porque tudo vai depender disso também. A gente, como tem como eu falei, como a lei não é explícita, literalmente, sobre isso, e há dúvidas, né? Há dúvidas, não. Tem um advogado que fala que não pode? Tem. Óbvio que vai ter. Porque, vamos dizer, parecer de advogado, me perdoe o advogado aqui, do meu companheiro que está aqui do lado, tem pareceres também os mais diversos possíveis. Pois tem pareceres os mais diversos possíveis. Você pode conseguir um parecer a favor, pode ser contra. Parecer não é uma garantia, mas é óbvio que você tem que consultar. Porque no nosso caso aqui, como qualquer outro, nós temos que levar todos os elementos em consideração, tá certo? Não adianta a gente querer falar assim, não quero saber se existe projeto de lei ou não, se isso colocou um dado novo. Não, existe. É um fato. Esse fato cria uma situação diferente do que estava antes. A gente tem que analisar e ver. Vou ignorar, vou tomar outra medida, vou fazer outra coisa, mas não é possível ignorar os fatos. Então, a gente não consegue escapar disso. A gente tem que fazer a nossa avaliação com todos os elementos na mesa. E a gente vai tentando fazer o mais adequado possível, se calçando das informações, ouvindo opiniões de advogado. É óbvio que a gente também está, e a gente está cobrando que a própria Telos faça isso, se sustente, for parecer, não sei o que, tomar decisões e tal. Agora, é uma coisa que não tem como sair fora disso. A gente vai fazer com todas as condições melhor condições possíveis que a gente encontrar. Apenas para esclarecer, a Telos, em outubro, solicitou um parecer de um advogado aí, de um grande escritório tributarista aqui no Rio de Janeiro, reconhecido no Brasil todo, e ele deu um parecer favorável, dizendo quem pode fazer, quem migrou, quem se aposentou antes de 2005, podia migrar tranquilamente. Esse mesmo escritório, passado algum tempo, diz o seguinte: não pode fazer. Gente, é aquilo que eu acabei de falar com o Augusto, que não foi o ar. Depende de quem contrata o parecerista. Depende. Se é o interesse do cara, o cara vai dizer. Então, esse mesmo escritório que foi dado que deu parecer favorável, suportou ou fundamentou o projeto de lei da ABRAP. Então, gente, é questão de momento. É por isso que eu falo, eu não vou em parecer, eu vou nas minhas análises. Então, quando a Telos abriu, eu vi que não tinha, naquele momento, fundamento, sustentação jurídica para fazer a migração. Só que tinha um parecer do maior escritório tributarista do Brasil. Não me convenceu, mas a minha opinião, naquela época, eu expressei aqui. E expresso agora. Se não for aprovado o projeto de lei, na lei existente até agora, não há a menor possibilidade de mudança. E essas empresas, essas fundações que estão forçando a barra, a conta vai chegar amanhã. Tá, só para precisar a informação do Valmiro, né? O que ele falou dos pareceres, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: há um parecer de escritórios favoráveis, e numa matéria que a ABRAP publicou, aparece o mesmo pessoal falando diferente, dando uma opinião contrária. Mas depois a própria Telos consultou, ela manteve a posição original, mas estou falando, essa coisa para vocês verem como é uma coisa difícil de você avaliar, mas você tem que avaliar, porque tem um pronunciamento, como ele falou, participaram da ABRAP e tal, tem todas essas variações aí. Eu concordo com isso tudo, cara, mas a gente, como todo mundo já escutou, já falou, tá? A gente não vai chegar a 100%, tá? Porque o jurídico todo mundo aqui sabe, né? Desculpe os advogados aí, mas sabe que isso aí, né? A interpretação pode ser de 300 mil formas, tá? Então, 100% a gente nunca vai ter certeza. A gente não vai querer buscar o mundo ideal, porque nesse mundo aqui a gente não vai conseguir. Aí a gente tem que correr algum risco.
Eu acho que é isso que tem que ser colocado. Quanto de risco a gente vai colocar nessa brincadeira? 5%, 1%, 2%? Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente decidir, porque 100%, se a gente esperar 100%, a gente nunca vai decidir isso, com certeza. Tá? Porque vai sempre ter um que vai falar que não, que se, né, amanhã o mundo acabar, tudo vai ser destruído. Então, isso não adianta a gente ficar discutindo que, porra, para tentar chegar aos 100% de certeza. Isso a gente não vai conseguir. É uma coisa que é ilusório, entendeu? Ou a gente vai ser muito pessimista ou muito otimista. Essa é a questão que tem que ser resolvida. É diferente, você tem que avaliar o risco em cada situação, mas estou falando, no caso do projeto de lei, se tivesse escrito lá o que está no projeto de lei, você tinha 100% de certeza, porque está escrito. Entendeu? Nem Eliminava sempre, essa incerteza. Nem sei. Esse que é o problema. Cara, daqui a pouco chega um cara, não, mas tem uma vírgula. Não, isso eu sei, mas até que o cara mude a lei, está lá. Assim como na lei que botou, você pode mexer a data. Se não fez opção, pode fazer agora, quando for fazer aposentado, isso está garantido lá. Pela lei garante. Obviamente que até mudar a próxima lei, mas aí já é outra coisa. Mas é verdade isso. A gente está exatamente isso, você está falando. Tem um grau de risco? Tem. Nós estamos avaliando assim, na situação atual, dado o projeto de lei, a decisão foi suspender porque avalia que o risco é grande por causa, inclusive, não só participantes, mas para telos também. Então, nesse momento é isso. Como é que vai andar a coisa? Vamos fazer com outras coisas. Vamos tomar uma série de iniciativas. Então, estou falando, daqui a um tempo, a gente vai tomar uma iniciativa, começar com a Telos, começar com a BRAP, conversar com a ANAPAR, não sei o quê, com os outros fundos, com as associações que existam, e daqui a um tempo vai chegar você, a análise evoluiu para isso. Então, vamos estar iniciativa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos conversar sobre isso, o que vocês acham, Que a pessoa pode perguntar assim, mas se eu quiser entrar com uma ação, então a Telos não vai fazer, mas eu quero entrar com uma ação, exigindo que eu acho que tem na lei elementos suficientes para que eu tenha direito a usar o resíduo. Agora eu quero entrar na justiça para garantir isso. Se a Telos não vai me fazer, eu vou entrar na justiça e questionar a Telos ou a Receita Federal, o que quer que seja, para fazer isso. É uma outra alternativa, mas essa aí seria uma alternativa, por enquanto, do nosso ponto de vista, mais individual, tá? Porque, do ponto de vista mais coletivo, a gente acha que ainda não tem elementos que justifiquem ou que sustentem a gente entrar com uma ação coletiva, antes da gente ainda ter mais elementos. Mas isso aí não tem prejuízo se alguém quiser entrar e achar que vai entrar, é uma forma, porque se na justiça algum juiz der, não, tem que pagar o cara pelo regressivo, não pode descontar depois dele, a Telos vai cumprir o que a justiça determinar, como sempre, ela não pode fazer de outra maneira. Mas é uma saída individual que tem uma possibilidade, mas de forma coletiva, nós ainda achamos que não tem elementos para a gente fazer isso. A gente vai, como eu falei, levantar as outras questões e voltar aqui à discussão com vocês. Tá bom? Espero que a gente tenha ajudado a esclarecer aí, obviamente que nós, enquanto representantes, a própria Zastel, posso falar aqui também, o Valmir acho que vai repetir qualquer dúvida, quer mandar opinião, quer perguntar alguma coisa, está sempre aberto, tem os meios de contato da Zastel aí, telefone, fax, fax não, fax acabou. O Guerra levou do Telex aqui, mas telefone, WhatsApp, o Instagram, Facebook. Tem aí no slide que o João está botando aí os canais de relacionamento da Zastel, tem a Zastel TV, a Zastel Instagram, todos os meios aí. E também vai ficar gravado, disponível no site da Zastel, essa reunião hoje aqui, para quem quiser se informar, mesmo não tendo visto. Gente, eu agradeço. Eu só queria dizer o seguinte, negócio da ação, a possibilidade de sucesso é muito pequena, então não vejo possibilidade, o direito de ação é individual, mas não tem a mínima possibilidade de sucesso. Tá? E nós, da Zastel, estamos aqui sempre vigilante na defesa dos direitos dos associados. Tá? Então, qualquer coisa pode recorrer aqui a nós e a Telos vai conversar com cada um que migrou para acertar detalhes.
Então, não vai dar o tratamento, segundo eles, único para todos. Não, vai conversar com as pessoas e ver, conversar e resolver algumas coisas lá, sempre no intuito de preservar o participante e também se preservar. Então, nós estaremos aqui, podem procurar as Astel, vamos dar todas as informações, estamos à disposição do associado, e sempre na luta, na defesa dos direitos dos associados, dos participantes da Telos. Um grande abraço, muito obrigado.